Eu estava olhando essa matéria aqui sem acreditar muito bem, porque essa questão de aprendizagem no Japão, por conta da linguagem ser só ideograma, ou seja, você tem que literalmente desenhar a sua escrita, requer que você tenha que exercitar a escrita, porque não é uma linguagem fácil com um número limitado de caracteres e curta, né? 27 caracteres como o nosso alfabeto latino aí. E aqui no Japão você tem três alfabetos, sendo que um dele tem mais de 2.000 caracteres, aliás, bem mais se você for contar os anciões que caíram em desuso. Então, como que você lida exatamente com esse tipo de linguagem, né? Sem ter uma parte prática forte que exercite tanto a leitura quanto a escrita. Assim, eu acho complicado o jeito japonês de se viver. Mas o que me surpreende mais é o que o Japão está tentando fazer, tentando modernizar o ensino, tirando totalmente a parte de você fazer essas interações de leitura e escrita, não no papel, mas no digital. Hoje, se você pegar um japonês aleatório qualquer na faixa dos seus 20, 30 anos e meter ali pro rapaz escrever um kanji nível N1, que é um monte de quadradinho todo escuro, que assim, qualquer pessoa que está iniciando no japonês iria peidar para escrever aquilo, o japonês nativo provavelmente ele não saberia escrever também, porque hoje tudo ele é digitalizado, então você fazer essa escrita certinha, com sem cola nenhuma, só com a sua memória, você não consegue, porque você está mais focado em digitar a combinação dos caracteres para receber ali o resultado da sugestão do aplicativo inteligente, do que usar a sua memória para escrever de fato o caractere. Então a parte da escrita vai ser altamente prejudicada nesse ponto. Mas enfim, eu estou dizendo isso baseado no que eu já ouvi da minha esposa e também do que eu já ouvi de alguns japoneses que eu interagi por aqui. A galera não tanca muito bem a própria linguagem, cara. É um sarro. É um sarro, mas também eu acho meio difícil. Imagina no português você tem algumas letras que você não consegue escrever de tão difícil que é. É maluco, não? Mas enfim, vamos direto à matéria, porque tem outros pontos que eu queria tocar aqui, e uma delas tange ao uso de inteligência artificial na educação. O Japão está indo para esse lado também. Mas antes, vamos ver. A matéria está no jornal Yomiuri, saiu ali no dia 15 de julho de 2026, às 5 da manhã. E o título é: Alunos assistindo a quadrinhos e vídeos durante a aula. Diminuição da caligrafia. Isso aí que eu falei agora. Aspectos negativos dos livros didáticos digitais. Também precisamos da coragem de parar e reconsiderar. Então você tem aí um misto de preocupação e um misto de modernização, de acordo com o título. A matéria já começa da seguinte forma: como devem ser os livros didáticos digitais? O formato específico dos novos livros didáticos a serem usados a partir de 2030 será definido nas diretrizes ministeriais a serem formuladas pelo Ministério da Educação Cultural, Esporte, Ciência e Tecnologia neste outono. O painel de especialistas do Ministério da Educação considerará 10 pontos, incluindo as séries e disciplinas, em que os livros didáticos digitais serão introduzidos e questões com o uso indevido de dispositivos para fins que não sejam de aprendizagem. Cada vez mais alunos passam o tempo todo olhando para os seus tablets durante a aula, diz um professor de 38 anos de uma escola pública de ensino fundamental na região de Kansai, sem conseguir esconder sua ansiedade, mesmo quando os professores pedem aos alunos que trabalhem em materiais de apresentação, eles continuam por quadrinhos ou vídeos sem relação com a matéria. Alguns alunos chegam a ficar violentos quando seus dispositivos são confiscados. Então aqui tem dois pontos, né? Tem o ponto do livro, né? Ainda bem que você ainda tem a opção do livro físico, porque se for
Digital, eu vou ficar igual esse professor aí, ansioso, porque só vai entrar vários nadas na cabeça do meu filho se ele for pelo caminho japonês de ser. A linguagem. Cara, a linguagem do Japão faz jus a eles serem um povo tradicional, porque é puro desenho, cara. Nossa, eu tava estudando japonês até julho para fazer o JLPT. Eu só fiz a leitura, leitura e escrita. Eu desisti de, ou melhor, leitura e interpretação. Eu desisti de escrever. Não rola você tentar memorizar a escrita porque é muito tenso para um estrangeiro. Para o nativo já, o cara já está caindo no esquecimento. Imagina para a gente. Então, é um parênteses aqui, a questão da leitura e, ou melhor, só da escrita vai ficar bem difícil da galera seguir fazendo documentação em papel. Você tem esse ponto de atenção e tem o ponto da galera começar a ficar irritadiça com esses dispositivos. Eu lembro quando eu tinha meu computador, cara, eu ficava meio putaço quando meus pais eles pediam pra sair do computador. É coisa de adolescente, queria ficar ali grudado na tela jogando os games com a galera. E o fato de você querer ficar ali com a galera é o que mais impacta, né? Porque você vai estar querendo estar conectado com sua turma. Aí os horários ali são diferentes. Tem uns maluquinhos que querem ficar até mais tarde na jogatina. E aí já viu, né? Ferrou todo o planejamento ali de sono da família. Então, precisa ser pensado muito bem como que você vai inserir elementos de tecnologia no Japão. Assim, é um povo bem disciplinado, não vou negar. Talvez possa ser uma boa ideia. Agora, depende muito do para que disciplina você vai fazer isso, né? Caligrafia, cara. É meio intancável você aplicar caligrafia no Japão para ser digital. Eu sinceramente eu temo aqui pelo idioma, né, desse povo. Acho que ele vai cair em perdição. Agora, quanto a IA, saca só essa parte da matéria aqui. E enquanto alguns países estão testemunhando um retorno ao ensino baseado em papel, o Japão está diminuindo o ritmo da sua aceleração na digitalização da educação. O que está por vir é a utilização da IA generativa. Aí já viu, né, cara, nessa parte. Isso é a parte preocupante, porque o que acontece na engenharia de software, que é onde eu trabalho, é o mal que vai acontecer nas escolas. O que muitos engenheiros de software fazem, tanto os iniciantes quanto os que estão no meio da carreira, é delegar o ato de pensar na construção de software e soluções para a IA, cara. Você não faz isso, cara. A IA, ela não tem muito, não domina muito bem o contexto da onde você está inserido. Ela não tem noção dos microserviços que estão ao seu redor. Ela não tem noção porque determinadas decisões foram realizadas naquele cenário. Por exemplo, às vezes você tem uma decisão na engenharia de software que ela é errada, mas ela foi tomada para evitar que um problema maior acontecesse, ou para evitar que um problema recorrente continuasse acontecendo. Tem umas... A engenharia de software, por si, ela não é uma ciência exata. Você insere o elemento humano ali, ele deixa de ser uma ciência exata e aí vira essa maluquice, onde você acaba indo por caminhos que não são certos para você tentar tapar o buraco que, de repente, o cara que domina como que o negócio tem que funcionar. E aí, para atender as pessoas, a gente tem que abrir essas exceções, porque as pessoas elas não são elementos constantes, são elementos variáveis. E aí você faz caganeiras em cima de onde deveria ser exato. E por isso que você precisa dominar a arte de pensar por conta própria. Você tem que saber o contexto e também a parte técnica, que é onde a IA domina. Você não segue a IA fielmente, você precisa dominar a arte de pensar na engenharia de software. E eu acho que a mesma ideia você aplica no ensino.
por mais que você tenha as respostas ali prontas, que a IA ela vai cuspir na hora de você questionar alguma coisa, e o ensino, né? Bom, todo mundo passou por escola, você sabe como é que é. Dá ali 10 questões, estuda, fez a questão certinha, ficou próxima do que deveria, passou. Cara, a pessoa ela não vai exercitar a memória. Eu acho que esse é um principal ponto, porque quem está na fase de estudante vai ter que exercitar a memória para guardar essas respostas, ou vai ter que exercitar um pouco do raciocínio lógico para conectar vagas lembranças do que a pessoa aprendeu e tecer ali sua justificativa. Às vezes, você, como professor, você precisa aceitar uma outra questão que não veio de uma cópia de um aluno que tem memória fotográfica, mas de um aluno que ele lembra sobre partes do que foi ensinado, ele usou palavras próprias para poder ligar os pensamentos dele e fez ali a resposta dele. Não foi aquela grande coisa, copia e cola, mas ele exercitou conjunções lógicas para montar o raciocínio dele. E é esse raciocínio que você acaba usando bastante na engenharia também, na engenharia de software. E, assim, não só na engenharia, eu acredito que na vida. Agora, se você remove o ato de você pensar nessas conjunções lógicas, vamos dizer que você tem uma fraqueza em tentar ligar logicamente pontos de informação para justificar uma ação sua ou explicar a razão de determinada ação. Como que você vai comunicar alguma decisão importante ou de repente justificar o porquê você vai realizar uma ação se você não domina muito bem como fazer essas ligações básicas, né? O seu diálogo ele fica meio destruído. Então, se você acaba delegando essas habilidades básicas para a IA logo quando você é uma criança, eu acho que vai dar ruim. Assim como deu ruim na engenharia de software. Teve bastante gente que percebeu que a IA estava gerando muitos bugs e viram que não dá para delegar 100%. Tem que manter um sistema ali de revisão de código, de verificar que ninguém está cagando o código fonte, tem que ter um elemento humano ali para controlar a porra toda. Eu, como engenheiro de software, sou um dos controladores, mas enfim, não vejo com bons olhos inserir a IA logo para as crianças, para elas tentarem exercitar o seu ato de raciocinar e aprender. Então, se o Japão for por esse caminho, é bem-vindo o homeschooling para o meu filho, porque eu acho que não vai ser muito legal ele tancar esse tipo de coisa. Mas comenta aí o que vocês acham sobre isso nos comentários. Caso curtam notícias referentes ao Japão, considere se inscrever no canal. Deem um joinha para fortalecer. E até o próximo vídeo. Falou!